Uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Talvez a coisa mais importante é que nós somos filhos de espíritas. Nascemos no lar espírita. E muitos que se tornaram espírita ao longo da vida, nós já nascemos no lar espírita. Então isso de alguma maneira muda um pouquinho a forma de pensar. Mas hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do usual. Eu tenho um hábito de conversar com a plateia porque sou professora. Então eu sempre converso muito com o pessoal, até porque de noite dá sono. E hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Numa palestra, normalmente, vocês apenas escutam o que o orador diz. E eu sempre procurei ter uma interação com o público. Eu gostaria de contar hoje com a imaginação dos senhores. Vamos imaginar que não estamos numa casa espírita, que nós estamos num hotel de categoria internacional participando de um congresso de medicina. Então todos aqui presentes são autoridades médicas de diversos países e vieram participar de um congresso de medicina. O objetivo desse congresso é analisar uma nova doença. Toda vez que se analisa uma doença nova, se leva em consideração 5 aspectos principais. O primeiro passo é descobrir qual o agente causador da doença. Quem é que causa a doença? Ou, em termos médicos, quem é o agente etiológico? Uma vez identificado o causador, o segundo passo para se estudar uma doença é identificar a fonte de contaminação. Onde é que nós encontramos a doença em questão? Onde ela aparece? Terceiro aspecto. De que forma nós pegamos a doença? Identificado o agente e a fonte, como é que nós pegamos a doença? Basta entrar em contato? É necessário algum mecanismo? É um mosquito? Qual é a forma que nós adquirimos essa doença? Identificado o agente, a fonte e a forma, o próximo passo é definir quais os sinais e sintomas da doença. Como a doença aparece, como se desenvolve, como é que nós sabemos que estamos com a doença. E o quinto e mais importante aspecto de todos, qual é o tratamento da doença? Tem remédio? Como é que nós evitamos a doença? Uma vez que adquirimos, como é que nós tratamos? E principalmente uma coisa chamada profilaxia. Como a gente evita pegar a doença? Então, todas as doenças existentes são estudadas nesses 5 aspectos principais. Agente causador, fonte de contaminação, forma de contaminação, sinais e sintomas e tratamento adequado. Então, a doença que nós viemos estudar, vamos estudar nesses 5 aspectos. Mas, como se faz também? A gente procura agrupar as doenças entre famílias. A que família pertence essa doença? É uma virose? É uma doença infecciosa? É uma doença degenerativa? Que tipo de doença nós tratamos? E quando a gente descobre a que família pertence, o primeiro passo é encontrar uma doença parecida, da mesma família, para a gente comparar. Em que a doença nova é parecida ou diferente de uma doença que nós já conhecemos. E a doença que viemos estudar, pertence à família das parasitose. O que é uma parasitose? Primeiro definir o que é um parasita. Parasita é um ser que, não sendo capaz de produzir o seu próprio alimento, ele usufrui do trabalho alheio. Então, toda pessoa que se alimenta de outra pessoa sem trabalhar, nós chamamos de parasita. Então, parasita é um ser que não produz, que vive às custas de outra pessoa. Então, a doença que nós viemos estudar é uma parasitose. E para a gente estudar essa doença, a gente escolheu uma doença já conhecida para servir de termo de comparação. E a doença conhecida chama-se amebíase. Amebíase é uma parasitose intestinal, bastante comum no Brasil, que todos já conhecem.
E a gente vai analisar os 5 aspectos principais para comparar com a doença nova. Então vamos lá, amebíase. Quais são os 5 aspectos da amebíase? Primeiro, quem é o agente causador da amebíase? Quem é o agente etiológico da amebíase? É a ameba. A ameba parece um ovo estrelado. Ela não tem uma forma definida. Então já identificamos o primeiro. Já sabemos quem causa a amebíase. A ameba. Vamos então para o segundo aspecto. Qual a fonte de contaminação da amebíase? Onde é que nós encontramos a amebíase? A ameba, ela habita as águas poluídas ou águas contaminadas. Então, já sabemos a localização da ameba. Vamos então para o terceiro aspecto. Já sabemos o agente, já sabemos a fonte. De que forma nós pegamos a amebíase? Basta entrar em contato com a água contaminada para pegarmos a doença? No caso da ameba, não. Muita doença a gente pega sim, mas não a amebíase. Não basta entrar em contato com a água contaminada para adquirirmos a doença. Existe um mecanismo de contaminação. É necessário que a ameba entre em contato com o nosso meio interno. Então não basta entrar em contato com a água. É necessário ingerir a água contaminada ou alimentos crus que tenham sido regados com essa água contaminada. Então já identificamos 3 aspectos: o agente etiológico, a fonte e a forma. Mas tem um detalhe interessante: toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Sim ou não? Depende. Não é todo mundo. Alguns. Mas por que alguns e não todos? O que faz com que alguns sejam mais suscetíveis do que outros? Uma coisa chamada sistema imunológico. Todos nós temos um sistema imunológico, que é composto de células e substâncias que tem por objetivo defender o organismo de qualquer tipo de invasão. E esse sistema imunológico é responsável pela manutenção da nossa saúde. Bom, mas o que faz com que o sistema imunológico de algumas pessoas seja mais competente que o de outras pessoas? A Organização Mundial de Saúde tem estudado isso durante muito tempo. Por que algumas pessoas são mais fortes do que outras pessoas? E viu-se que um dos fatores é a família, é a genética. Se seus pais são fortes, há uma grande probabilidade que você herde esta resistência. Então, é uma questão genética. Mas não é só. É também uma questão física. Alimentação, salubridade. Então, se você se nutre bem, se você consome os alimentos necessários, teoricamente, você é mais forte do que aquele que não se alimenta tão bem. Então, é um fator genético, é um fator físico, porém, durante uma pesquisa, eles verificaram um fenômeno muito interessante. Altos executivos de Wall Street, a rua mais cara dos Estados Unidos, pessoas, executivos, eram mais suscetíveis a infecções respiratórias graves do que populações de baixa renda. Pessoas que não tinham uma boa nutrição. Por quê? Porque homens ricos, privilegiados do ponto de vista físico, saudáveis aparentemente, eram mais fáceis de se contaminar com doenças respiratórias graves do que populações pobres que não se alimentavam bem. Então eles verificaram que a saúde não é apenas um fator físico, é também um fator mental. A segunda coisa que afeta diretamente o nosso sistema imunológico é a nossa saúde mental, o estresse. Pessoas que sofrem de estresse diminuem a eficácia do seu sistema imunológico em até 73%, tornando-se então mais suscetíveis de infecções respiratórias graves do que pessoas que não se alimentam tão bem. Então a saúde não é apenas um fator físico, é também um fator mental. Mas não é só isso. Algumas coisas interessantes também acontecem. Existem pessoas que têm um contato íntimo, constante,
com determinadas doenças altamente contaminantes e não pegam nada. Enquanto outras pessoas que nunca na vida viram um leproso, por exemplo, de repente aparecem com o mal de Hansen. Por quê? Sendo que o mal de Hansen, a lepra, ele é um bacilo preguiçoso, que requer uma convivência muito grande. Nem assim essas pessoas pegam. Enquanto outras pessoas que nunca na vida viram um leproso, de repente aparecem com a doença. Por quê? Por que algumas pessoas pegam tão facilmente e outras não? O que faz isso? Só o sistema imunológico não explica. Então nós podemos acrescentar um terceiro fator à saúde, um fator espiritual. Existem pessoas que têm uma atração fatal por certas doenças. Basta alguém dar um espirro que ela pega. Não é o mais de perto, é o que tem maior atração. Então podemos dizer que a saúde é um fator físico, mental e espiritual. Se você for saudável física, mental e espiritualmente, você é virtualmente invulnerável até a veneno de cobra. Como provou Paulo de Tarso ao ser picado por uma serpente e não acontecer nada. Então a saúde é um fator físico, mental e espiritual. Mas a gente não veio falar de saúde, a gente veio falar de doença. Então vamos voltar para a doença. Então identificamos três aspectos da amebíase: o agente causador, a fonte de contaminação, a forma de contaminação. Muito bem. Então digamos que você ingeriu águas contaminadas ou alimentos que tenham sido mergulhados nas águas contaminadas. E o seu sistema imunológico não é tão competente assim. Vamos então ao quarto aspecto. Quais os sinais e sintomas da amebíase? Como é que ela aparece, como ela se desenvolve? Primeiro passo. A ameba se localiza no intestino grosso e passa a se alimentar dos restos do bolo alimentar. Não causa muitos sintomas. Uma constipação, uma dorzinha de barriga, e sempre tem alguém que sugere: olha, toma chá de sene, chá de louro, chá de rei, e sempre tem um chá, né? Toma um chazinho que você melhora. E você toma. E realmente melhora. Porque nesse primeiro momento a ameba só fica ali se alimentando dos restos. Porém, a ameba sabe que tem um lugar onde ela terá alimentos, águas, sais minerais, tudo o que ela precisa para se desenvolver sem esforço. Lembre-se, é um parasita. Então, ela se fixa na parede intestinal e começa a produzir umas substâncias chamadas enzimas proteolíticas, que nada mais são que substâncias corrosivas, que têm por objetivo romper a parede intestinal. Quando a ameba se fixa aí, os sintomas aparecem. Dores localizadas, que ficam intermitentes todo o tempo. Ficam ali pulsando. E você pode tomar o chá que quiser, que a dor não passa. Bom, eu tenho uma receita, mistura Tilenol com chá e faz isso e faz aquilo, e sempre alguém tem uma receita boa. E depois de algum tempo, essa dor passa também. Porque a ameba não fica ali. Ela rompe a parede intestinal, atravessa o intestino e chega na corrente sanguínea. E quando ela chega ali, os sintomas abdominais passam. E você tem novos sintomas. Febre. Algumas pessoas mais sensíveis podem parecer uma alergia. E a ameba então começa a viajar na corrente sanguínea. E ela vai se localizar em dois tecidos nobres do corpo físico. Um deles é o fígado e o outro é o cérebro. E lá ela começa a crescer. E dá origem a uma doença nova chamada ameboma, ou tumor de ameba, que infelizmente mata centenas de crianças no Brasil. Centenas de crianças no Brasil morrem de tumor de ameba. Então, uma doença mortal? Mas como? É porque ela chega no cérebro e começa a crescer. É um tumor cerebral. E qual o tratamento?
O único tratamento que existe é uma cirurgia para retirar o tumor. O problema é que a ameba se localiza nas partes baixas do cérebro, onde é difícil de acessar. Nessa área, 50% das pessoas morrem sem tratamento. Sobra então 50% de chance de sobrevivência. Dessas, metade realmente sobrevive, mas ficam cegas, paraplégicas, vegetais, porque as lesões cerebrais são muito grandes. E elas podem até sobreviver, mas não sem sequelas neurológicas irreversíveis. Sobra então 25% de chance de sobrevivência das crianças portadoras de tumor de ameba. Porém, estamos no Brasil. E para você marcar uma tomografia, tem uma espera de quanto tempo? Acho que aqui em São Paulo é melhor do que no Rio de Janeiro, né? No Rio, uns 6 meses. Até lá já morreu. Aqui é quanto tempo? Dizem que São Paulo é melhor. 6 meses. Então, até você fazer o exame e marcar a cirurgia, já morreu. Então, cai para 5% as chances de sobrevivência de uma criança portadora de tumor de ameba. Então, morre muita gente? Morre muita gente. Bom, então é uma doença perigosa? É, uma doença perigosa, que mata. E mata muito. Centenas de crianças no Brasil é muita coisa. Bom, quinto aspecto. Tem remédio para isso? Para o ameboma, só a cirurgia. Mas tem como evitar? Tem, a gente já conhece a ameba. Sabe onde ela vive, sabe como se desenvolve, sabe o que ela causa. Tem tratamento? Tem. Como é que a gente evita a amebíase? Simples. Basta ferver a água antes de beber ou mergulhar os alimentos crus em água e vinagre por 5 minutos. Só. A ameba é muito sensível. Se você mergulhar por 5 minutos, ela morre. E você nunca vai ter ameba. Só isso, só. Ferver a água antes de beber e mergulhar os alimentos crus em água e vinagre por 5 minutos. Só isso, só. E mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil? Sim. Morrem de quê mesmo? De ameba? Não. Morrem de ignorância. Porque a gente ignora essas simples providências de higiene e por isso as pessoas pegam a doença. Então, se você tomar o cuidado de beber água potável, ferver, e nos alimentos crus higienizá-los bem, você nunca vai ter ameba. Mas é só isso. E mesmo sabendo disso, centenas de crianças morrem no Brasil? Sim, porque os pais ignoram essas medidas de higiene. E por isso as crianças morrem. Bom, mas se você pegou? Então você é doença de pobre, né? Não necessariamente. Muitas madames também pegam, principalmente madames gordinhas que gostariam de emagrecer. Por quê? Porque uma madame gordinha, quando quer emagrecer, ela vai onde? Num restaurante chique. E no restaurante chique ela come o quê? Salada. Né? Porque se você comer salada, você emagrece. Então ela come uma salada. Mas o problema é, quem foi que preparou a salada? Tinha medidas de higiene? Se não tinha, ela pode pegar ameba? Pode. E pega ameba. E aí, se você pegou, o que você faz? É uma doença que mata? Tem tratamento? Tem. Basta você ir no posto de saúde e recebe grátis uma cartela com 10 comprimidos. Um de manhã, um à noite, 5 dias e você está livre da ameba. E olha só, como a minha medicina está um pouco atrasada, não era a minha área, eu estava fazendo essa palestra recentemente e um médico disse assim, não precisa mais de 5 dias. É uma dose só. Uma dose. E você fica curado da amebíase. Uma única dose e você fica curado? É, só isso. E quanto custa? Nada, é grátis. Você vai no posto e eles te dão grátis. Bom, mas eu não quero grátis, eu quero pagar.
Então você vai na farmácia e compra uma dose única que custa R$ 5,90. Foi o que eu perguntei na última vez. Só isso, R$ 5,90 e você está livre da ameba. Então, se quiser pagar, R$ 5,90 e você está livre da ameba. Só isso, só. E mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil? Mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil. Morrem de quê mesmo? Ignorância. Mas se você deixou passar isso e a ameba chega no cérebro, aí não tem mais jeito. Só a cirurgia. Bom, mas a gente não veio falar de ameba, né? A ameba foi para servir de termo de comparação. Então, na ameba identificamos os 5 aspectos: agente causador, fonte de contaminação, forma de contaminação, sinais e sintomas e tratamento. Doutores, autoridades aqui representadas, nós viemos a esse congresso para estudar uma nova doença. E a doença em questão também é uma parasitose. Mas é uma parasitose de natureza um pouco diferente. Enquanto a ameba é uma parasitose intestinal, nós viemos estudar uma parasitose espiritual. E tem isso? Tem parasitose espiritual? Tem. E como é isso? Você não disse que parasita é um ser que procura alimento? Sim. O que varia no parasita físico para o parasita espiritual é o tipo de alimento. Que tipo de alimento busca um parasita espiritual? Aí começa a participação de vocês, que até aí a gente estava falando uma coisa e talvez vocês não soubessem, mas agora, né? Quem é espírita, levanta o braço. Ok, o resto é tudo simpatizante. Quem aqui assistiu o filme Ghost? Ou melhor, quem não assistiu o filme? Quem não assistiu o filme Ghost? Ok, então vocês estão por dentro. Tem uma cena no filme que o mocinho, o Sam, está nos túneis do metrô, assombrando o metrô, lembra? Com o espírito aprendendo a mover objetos. Então ele está lá, derruba jornal, derruba coisa, derruba pessoas. E lá, num determinado momento, o espírito que está com o mocinho projeta uma lata numa vidraça. Quebra a vidraça e cai no chão vários maços de cigarro. O espírito que está com o mocinho do filme diz a seguinte frase: eu daria qualquer coisa por uma tragada. Mas peraí, o cara não estava morto? Não estava assombrando o metrô, fazendo miséria? Por que ele não pega o cigarro, acende e fuma? Porque gente morta pode fazer muita coisa. Pode ir ao cinema sem pagar, pode viajar para onde quiser, pode entrar em qualquer lugar sem ser barrado, mas infelizmente acender um cigarro eles não podem. E se pudessem, não adiantava, porque eles não têm corpo físico. E se não tem corpo físico, não sentem sensações físicas. Então imagine você bebendo uma Coca-Cola gelada. Vamos imaginar que estamos bebendo uma Coca-Cola gelada. Conseguem imaginar? É a mesma coisa que beber uma? Imaginar que está bebendo é a mesma coisa que beber uma Coca-Cola? Imaginar que está com a namorada é a mesma coisa que estar com ela? Não? Então imagine que imaginar que está fumando não é a mesma coisa que fumar. E gente morta não pode fumar. Agora imagine que você é viciado. 2 maços por dia. Morreu. E vê alguém com um cigarro aceso na sua frente e não pode tragar nem um gostinho. Qual é a sensação? Imagine que em vez de cigarro é cocaína, crack, heroína. Dizem que a síndrome de abstinência de um viciado em heroína é tão intensa que eles têm convulsões em que ossos se quebram pelo desejo da droga. O problema é que se você já morreu, não dá para morrer de novo. Então você vai ficar sentindo isso todo o tempo, sem fim. É uma coisa agradável?
Só que aí eles descobrem que tem um jeito de aliviar isso. O que é que alivia o desejo de um cigarro, de uma bebida, de uma trouxinha de maconha, de cocaína, de crack? Qual é a única coisa que alivia? Já que você não pode sentir, você tem que fazer o quê? Achar alguém que sinta por você. E aí você se transforma no quê? Num parasita espiritual. Então o parasita quer comida? Ele quer um cigarro? Não, ele quer o quê? Se ele morrer, o que ele vai fazer com o cigarro? Nada, ele não pode fumar um cigarro. O que ele quer, na verdade? Sensações físicas. E para se ter sensações físicas, o que você precisa? De um corpo físico. Se você morreu, você não tem um corpo físico. Então você tem que arrumar um emprestado. E como é que a gente arruma um corpo emprestado? Alguém empresta? Depois de um tempo ele pensa que é dono. Então como é que você vai conseguir as sensações? Você vai precisar de um corpo físico. Lembram? O parasita, não sendo capaz de produzir seu próprio alimento, ele vai fazer o quê? Usufruir do trabalho ali. Então, doutores, qual é a doença que nós viemos analisar? É uma parasitose espiritual. Qual o nome dela? Obsessão. Obsessão. Bom, então, o primeiro aspecto da doença. Qual o agente causador da obsessão ou da parasitose espiritual? Quem é o agente etiológico? Esse eu ajudo. Pode chamar espírito, alma penada, alma do outro mundo, fantasma, o nome que você queira dar. Aquela coisa que sobrevive à morte. O nome não importa, os nomes são vários. Aquela coisa que sobrevive é que se torna o parasita espiritual. Então identificamos o primeiro aspecto, vamos ao segundo. Lembram da meta? Qual a fonte de contaminação da bebida? As águas poluídas ou águas contaminadas? Qual a fonte de contaminação do parasita espiritual? Como a meta, os ambientes poluídos ou ambientes contaminados. Doutores, um exemplo de um ambiente contaminado. O vício é a coisa, mas é o ambiente. Onde é que você vai achar um montão de parasita? Onde é que você acha a meba? Na água poluída, certo? Onde é que você acha parasita espiritual? Um ambiente contaminado. Um exemplo. Vamos lá. Se eu sou viciado em bebida, onde é que eu vou arrumar um corpo para mim? Na creche? No bar. No bar. Então o bar é um ambiente contaminado? Sim. Não é na creche que eu vou procurar um parceiro para beber, certo? Se eu sou viciado em drogas, no Rio de Janeiro chama-se boca de fumo. Como é que chama aqui? Também, né? Então, se eu sou viciado em drogas, eu vou procurar um parceiro onde? No hospital. A lojinha, né? A lojinha. Aqui chama lojinha. Não, uma lojinha. Complica. Tá lá na lojinha. Então, um outro exemplo de ambiente contaminado. Então, um bar, uma boca de fumo, o que mais? Uma biblioteca. Prostíbulo, sim, prostíbulo. Então, os locais onde eu encontrarei parceiros para aquilo que eu necessito. Eu não ouvi ninguém falar aqui baile de carnaval. Um baile de carnaval seria um ambiente contaminado? Sim ou não? Sim. Por quê? Por causa do samba? Não. Por causa de fantasia? Não. Nudez, é isso? Não. Por que um baile de carnaval seria um baile de carnaval seria um ambiente contaminado? Bom, aí, eu antigamente, antes de vir pra cá, né, eu dizia, tem um baile muito famoso no Brasil, que é o baile do Ilha Pochá Clube.
Bom, agora eu já conheci, já me levaram para conhecer, eu falava sem saber onde era, né? Mas na Europa, o baile do Ilha Pochá é muito famoso, porque eles filmavam o baile e vendiam as fitas na Europa. O baile era muito famoso pela sua licenciosidade. É um dos bailes mais barrapesadas no Brasil, perde até no Rio de Janeiro. Então, eles filmavam o baile e vendiam no exterior como filme pornográfico. Então, eles fizeram, a revista Veja, em 1972, fez uma enquete com os frequentadores do baile do Ilha Pochá. Eles fizeram a pergunta: com que objetivo você se dirige ao baile do Ilha Pochá? Primeiro lugar, eu vou beber o que eu não bebi o ano inteiro. Então, o primeiro lugar era bebidas alcoólicas. Segundo lugar, eu vou arrumar um parceiro sexual. Porque era um baile famoso pelo quê? Pela liberdade dos costumes. Então, solteiros, casados, o que fosse, iam lá para se arrumar na noite de carnaval. Terceiro lugar, drogas variadas. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º lugar, brincar o carnaval. Então eles iam lá para fazer tudo. Em 12º lugar, era brincar o carnaval. Então por que o baile de carnaval é um ambiente contaminado? É o samba? É a música, a fantasia, a nudez? Não. Por que um baile de carnaval é um ambiente contaminado? Por quê? O mal não é o que entra pela boca do homem, é o que sai do coração. Por que um baile de carnaval seria um ambiente contaminado? Se permite uma pergunta? Pela intenção. A pessoa vai lá no baile e diz: o ambiente é ruim, mas eu sou puro, não vai pegar nada. Então, vamos lá. Por que o baile de carnaval é contaminado? Pela intenção dos participantes. Lembram? Em 12º lugar estava brincar o carnaval. Em primeiro e segundo estava o quê? Bebidas, sexo e drogas. O que é que os parasitas querem mesmo? Bebida, sexo e drogas. Então eles vão procurar isso onde? Numa creche? Na biblioteca? Na praça? Onde é que eles vão procurar isso? No lugar que tenha muita gente querendo a mesma coisa. Um baile de carnaval é? Então, o que torna o baile de carnaval contaminado não é a música que está tocando, nem a decoração, e sim a intenção dos seus participantes. Onde você reunir um grupo de pessoas cuja primeira intenção sejam os vícios, você vai atrair o quê? Parasitas espirituais. Ah, mas eu só vou brincar o carnaval. Tudo bem, você está em 12º lugar. Então tem muito mais gente que vai lá fazer o quê? Sexo, drogas, bebida. E você é minoria. Como você é minoria, a maior parte das pessoas irão o quê? Atrair uma grande quantidade de parasitas espirituais. Então identificamos o primeiro aspecto, né? Agente etiológico, identificamos o segundo, fonte de contaminação. Bom, vamos então ao terceiro, forma de contaminação. Vamos voltar para a mel. A mel habitava águas poluídas, certo? Basta entrar em contato com a água contaminada para você pegar MBias? Não bastava o contato. Você precisava fazer o quê? Ingerir. Vamos para o parasita espiritual. Basta entrar em contato com o ambiente contaminado para você pegar a doença? Não. Existe um mecanismo de contaminação. Na ameba é ingerir. E no parasita espiritual é fazer o quê? Basta entrar no bairro que você pega? Qual é o mecanismo? Sintonia. Mas o que é sintonia? A gente fala de sintonia, o que é sintonia? Por exemplo, aqui nós temos no ambiente ondas de rádio. Vocês estão vendo as ondas de rádio? Não. Me diga uma rádio da região. 100.7.
100.7. Então, nós temos essa onda de rádio aqui no ambiente? Alguém está escutando? Não. Por que não? Porque a gente precisa de um receptor. Não basta um receptor. A gente tem que sintonizar. Lembra aquela rodinha que a gente vai? Sintonizar o dial no mesmo comprimento de onda para ouvir a rádio. Então você tem que botar lá no 100,7. Se não estiver no 100,7, você escuta? Não. Então isso é sintonia. Mas como é que funciona a sintonia dos seres humanos? Da onde vem a sintonia? Vem dos pensamentos. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções definem as suas vibrações. Então, para você pegar um parasita espiritual, você precisa fazer o quê? Vibrar na mesma faixa dele. O que é vibrar na mesma faixa dele? Ter pensamentos, sentimentos, emoções em comum. Bom, então para eu pegar um parasita eu preciso sintonizar, certo? Então eu posso ir para o baile. Poder pode. Você se garante? Se garante? Bom, se você se garante, não tem problema nenhum. Você vai. Por que lembram da merda? Você se garante que não vai sintonizar com o parasita espiritual? Sim? A imunidade está. Vamos lá, na merda. Toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Não. No caso da ameba, depende do quê? Do sistema imunológico, né? E o parasita espiritual? Toda pessoa que sintoniza com o parasita espiritual fica doente? Depende. Como a ameba depende da imunidade, no parasita espiritual também depende do quê? Das nossas defesas psíquicas. Ou como diz Allan Kardec, nossas resistências morais. Mas peraí, como é que funciona? É simples. Vamos imaginar um pai de família. Um bom pai, um bom marido, um excelente filho. Além disso, uma pessoa honesta, digna, dona de um ponto comercial, tão honesto, tão digno com as pessoas com quem ele negociava, que ele foi convidado a ocupar um cargo público. Foi convidado a ocupar um cargo público, o que ele fez sem roubar. É qualquer um? Isso é comum ou isso é raro? Então, estamos falando de alguém honesto, decente, digno, certo? Então, tem resistências morais essa pessoa? Tem ou não tem? Muito bem. Essa pessoa excelente, por um motivo que não vem ao caso, porque nós temos uma máxima, não julgueis para não ser julgado, certo? Por um motivo que não interessa a ninguém. O nosso amigo estava participando de uma festinha de embalo, num local da mais baixa categoria vibratória. Se é da mais baixa categoria vibratória, quem tem lá é muito? Parasitas espirituais. Não interessa porque ele estava lá e não quer dar conta de ninguém. Ele estava lá. E ele estava lá trajando um terno de linho branco, braços pérola, feito sob medida na Rua Augusta, em São Paulo. E ele estava lá com esse terno de linho branco feito sob medida. E lá também havia um garçom. Esse garçom tinha uma bandeja, na bandeja tinham as taças, e dentro da taça vinho tinto, sangue de boi bem barato. Vocês sabem o que pode acontecer, não é? Bom, o que aconteceu? O garçom tropeçou e derramou vinho tinto, sangue de boi bem barato no terno de linho branco, braço pérola, feito sob medida na melhor alfaiataria, na Rua Augusta, em São Paulo. Como é que você se sentiria? Seu melhor vestido, seu melhor terno, como é que você se sentiria? Vamos falar sério, você seria tomado de amor cristão e perdoaria o garçom? Sim ou não? Fala sério. Seria isso? Não? O que aconteceria? Como você é muito educado, não tem problema nenhum. E por dentro?
que é que você estaria fazendo? Pensa bem, o que você estaria fazendo? Urso, animal. Não falou, mas pensou? Pensou tudo aquilo que você está pensando aí, tudo isso mesmo, né? Só que quando você pensa tudo isso, o que acontece com a sua vibração? Palavrões, matar a mãe dele, coisas desse tipo, fazem o que com a vibração? E no que baixou, você está em qualquer lugar. Se você estivesse na creche, era um problema. Se estivesse na biblioteca, também não era um problema. Mas você está em qualquer lugar? Não, você está numa festinha, num ambiente da mais baixa categoria vibratória e você está com raiva. Pode acontecer? Pode. Qualquer pessoa. Então, pode acontecer com qualquer um. Né? O problema é que ele não está em qualquer lugar. E como ele está naquele lugar, o que aconteceu quando você baixou a vibração? Contaminou-se com o parasita espiritual da mais baixa categoria vibratória. Porque, afinal, nós somos seres humanos, não é verdade? Somos suscetíveis. Bom, mas a pergunta é simples. Quem aqui nunca gritou na vida? Levanta o braço. Quem aqui nunca perdeu a calma? Ok, vamos mais difícil. Quem aqui nunca falou mal de ninguém? Bom, então pode acontecer. Então pode acontecer com qualquer um, não é verdade? Pode acontecer nas melhores famílias. Pode ou não pode? Então, nós somos suscetíveis? Somos. Então, se você se garante, pode ir pro baile. Ok? Só que tem um probleminha, pequeno probleminha, que eu não falei sobre a ameba. Um probleminha bem sério. Vamos voltar para a ameba. Toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Depende. Depende do sistema imunológico, certo? Nem todo mundo. Vamos para o parasita espiritual. Toda pessoa que sintoniza com o parasita espiritual fica doente? Depende. Depende do quê? Das suas resistências morais, né? O nosso amigo que a gente escreveu, ele tinha ou não tinha resistência? Tinha ou não tinha? Bom pai, bom filho, bom governo, tudo isso, né? O cara era 10. Mas, lá naquele lugar, o que aconteceu? Como pode acontecer com qualquer um? Vocês disseram. Qualquer um. O que aconteceu com a vibração? Baixou e ele fez o quê? Sintonizou com o parasita, certo? Mas tem um detalhe sobre a ameba que eu não disse. Um detalhe muito sério. É verdade que nem todo mundo que bebe água contaminada fica doente. Depende do sistema imunológico. Só que tem um problema. Toda pessoa que bebe água contaminada se transforma em portador da doença. Você pode até não desenvolver, mas você leva a doença para outra pessoa. Você é um agente contaminador. Como o vírus da AIDS. Está escrito na testa que você tem AIDS? Não. Você não tem nenhum sintoma, mas você tem AIDS? Tem. E você passa para outra pessoa? Passa. Mesmo sem estar doente? Mesmo sem estar doente. Você é portador. Então, na ameba, pode ser que você não desenvolva a doença, mas você pode levar a doença para outras pessoas. Quer ver uma coisinha lindinha que a gente adora fazer? Pega uma mãozinha de criança, aquele bebê tão fofinho, né? E põe na boca. Põe o dedinho dela na boca. Onde foi que ela passou os dedinhos antes de você enfiar na sua boca? No rodapé, no chão, na planta, no asfalto, no pneu do carro, no banheiro, e aí você pega e põe na sua boquinha, certo? E aí o que você pega junto? Um monte de quê? De vermes. Você lava a sua mão direitinho, mas pôs a mão da criancinha na sua boca e pegou vermes. Então não é só o seu filhinho que tem que tomar vermífugo. Você também tem. Por quê? Porque a criança passou para você. E você passa para outra criança.
E aí a gente vai sendo um agente contaminador, correto? Então vamos voltar para o parasita espiritual. O nosso amigo tinha defesas? Tinha. Ele contaminou-se com o parasita espiritual? Resolveu ir embora. Chegou em casa, estava lá a mulher dele. Estava lá a poltrona favorita dele. O chinelo confortável dele. E a esposinha querida dele disse: meu bem, o que aconteceu aí? Falou, moço. Eu tenho uma receita da Ana Maria Braga que é uma beleza para tirar mancha. Vai ficar novinho. E aí ele é uma pessoa raivosa? É uma pessoa dada a explosões de cólera? É uma pessoa briguenta? Não, é uma pessoa calma, tranquila, respeitável. Então para ele é fácil ou difícil voltar ao normal? Fácil. Então o que ele fez? Voltou ao normal. O que acontece com o parasita espiritual? O que acabou? Acabou a sintonia. Então eu posso ir pro baile. Tem um detalhe. É verdade que ele tem defesas. É verdade que ele não vai ficar doente. Só que ele estava no mesmo lugar? Onde é que ele estava agora? Ele estava em casa. E na sua casa, fim do corredor, terceira porta direita, ele tinha um amor. Um grande amor da sua vida, que sofria de uma doença terrível. Era adolescente. Vocês sabem que é uma doença séria isso, não? Ter 16 anos é algo terrível. Significa mudanças de humor, né? Uma hora ele está assim, outra hora está assim. Alterações, você não sabe por quê. Ele estava tão feliz, agora vai morrer. E aquelas oscilações assim, você não sabe explicar. Então, para azar dele, esse amor da sua vida estava, na minha época, matão, agora não sei como chama, estava deprê, estava não sei o que lá, estava lá embaixo, estava numa situação sinistra. Não é isso que eles falam? Então ele estava embaixo. E isso para um adolescente é o que? A morte, né? E ele estava nesta situação, em virtude da sua pouca idade, que não lhe permite frequentar certos ambientes, né? Que é proibido para menores de 21 anos, teoricamente. Então ele nunca travaria contato com um parasita daquela categoria. Mas não foi necessário. Papai levou para casa um parasita da mais baixa categoria vibratória. E em casa ele liberou um parasita da mais baixa categoria vibratória, que encontrou um jovenzinho que não tinha as mesmas defesas psíquicas do seu pai. E aí, se ele não tem as mesmas defesas, o que vai acontecer? Vamos ao quarto aspecto da doença. Quais os sinais e sintomas da parasitose espiritual? Porque o que permite as defesas psíquicas? É uma coisa chamada padrão vibratório. O que é padrão vibratório? Não é a vibração de um dia, é todos os dias. Então como é que ele desenvolve as defesas psíquicas? Todo dia você se esforça para domar as tendências negativas. Então você se esforça para não falar palavrões. Você se esforça para não xingar. Se esforça para não perder a calma. Todo dia você vai construindo uma vibração. O que vai acontecendo quando você constrói essa vibração todo dia? Você estabiliza os seus neurônios neste nível. Eles se acostumam com este nível. Por isso é muito fácil voltar para esse nível. Então, eventualmente, você escorrega. Porém, você volta muito rápido. É isso que te dão as defesas psíquicas. Porque é difícil ele te pegar com a guarda baixa. Porque você construiu uma defesa todo dia. Então, você não mede um dia na semana em que você reza. Você mede todo santo dia quando você se esforça para melhorar. Então a defesa não é ir ao centro uma vez por semana, não é tomar passe. É o quê? Se esforçar para domar as tendências negativas. Mas o nosso jovenzinho não tinha essas defesas. Então quais são os sinais e sintomas da parasitose espiritual? Lembra da ameba? A ameba se localiza no intestino, se alimenta dos restos.
Depois ela se fixa na parede, começa a produzir aquelas substâncias, rompe a parede, chega na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela viaja até o cérebro. Como é que funciona o parasita espiritual? No primeiro momento, ele se fixa no campo vibratório. Quando ele se fixa no campo vibratório, esse elemento que você está emitindo. Os sinais são três sinais: mal-estar, mau humor e irritação. Como é que é? Mal-estar, mau humor e irritação. Quer dizer, quando eu sentir isso, eu estou com parasita? Depende. Se você está com dor de dente, é normal você ter mal-estar, mau humor e irritação. Se você perdeu seu emprego, é normal mal-estar, mau humor e irritação. Se o seu time perdeu, então algumas pessoas também é. Agora, você estava perfeitamente bem e acorda assim: mal-estar. O que é mal-estar mesmo? É uma coisa ruim que você não sabe dizer o quê. Não é dor de cabeça, não é dor de estômago, é uma coisa ruim. O que é mau humor? Mau humor é uma coisa complicada, né? Como é que a gente explica mau humor? Mau humor é isso aqui, deixa eu mostrar. Bom, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Se você está de bom humor, ele está meio cheio. Se você está de mau humor, ele está o quê? Meio vazio. Então o que é o humor? O humor é um sentimento, a emoção que faz com que você veja as coisas positivamente ou negativamente. E irritação, o que é irritação? Irritação não é uma mudança da personalidade, é o seguinte: quanto tempo você aguenta uma criança gritando? Então, digamos que você aguente 30 minutos. Então, 30 minutos é o seu limiar de tolerância. É quanto você aguenta antes de explodir. Quando você está irritado, o que acontece? O seu limiar de tolerância fica o quê? Menor. Então, em vez de meia hora, 5 minutos depois você já explode. Então, estar irritado não é mudar a personalidade. É quando seu limiar de tolerância fica diferente. Então, normalmente você aguenta muita coisa. Quando você está irritado, não aguenta nada. Então, essas três coisas juntas: mal-estar, mau humor e irritação, sem motivo nenhum. Porque o ser humano tem uma característica: tudo que ele sente tem motivo. Se você sente coisas sem motivo, só tem duas possibilidades: ou você ficou maluco, porque maluco não precisa de motivo, né? Ou você é portador de um parasita espiritual. Então, mal-estar, mau humor e irritação. Aí você chega assim: o que foi, meu bem? Tá com dor? Não. Seu time perdeu? Não. Dormiu bem? Ótimo. Está assim: estou assim mesmo. Ou ficou maluco, ou é portador de um parasita espiritual. Qual o nome disso? O nome disso é perturbação espiritual. Então, se você tem esses três sinais sem nenhum motivo, pensa bem: será que estou maluco? Se fez essa pergunta, não está, porque o maluco não faz essa pergunta, ele acha que ele está são. Então, se você está se perguntando, será que sou? É porque não é. Então, é um parasita espiritual. Sim. Não é gripe, não é nenhuma das outras coisas, então é um parasita espiritual. Se você não reagir, lembram? Padrão vibratório, você deixa acontecer. Lembram da ameba? Ela rompe a parede intestinal. Se você não reage, o parasita contamina seu campo vibratório e você passa a respirar aquilo, e aquilo chega e intoxica o campo vibratório. E chega no campo mental. Aí os sinais se transformam em sintomas. O que era mal-estar vira um sintoma: dor de cabeça, distúrbios estomacais. Varia de pessoa para pessoa, depende da sua fraqueza. Tá? Então, alguns sintomas já tem, fica mais nítido. O que era mau humor se transforma em paranoia. Tá me olhando esquisito? Eu não tenho que estar me olhando esquisito. Qual o problema? Todo mundo me olhando estranho. Eu não sei não, isso aqui não está ficando bom para mim. Então, as pessoas estão perseguindo, olha para mim o tempo todo. O que tem esse povo aqui?
Como é o nome disso? Quando você acha que todos estão lhe perseguindo, estão todos contra você, as pessoas não te querem ali, elas não gostam da sua presença, você sente um clima estranho contra você. Tudo que você diz, as pessoas olham você estranhamente. Será que elas olham mesmo estranhamente ou é você que está achando isso? O nome disso é paranoia. E o que era irritação se transforma em agressividade. Porque a irritação é passiva, a agressividade é ativa. Você começa a agredir. O que foi que está me olhando? Qual o problema? Você ataca antes. Antes deles atacarem, você começa a atacar. Olha, eu vim aqui para reclamar, ó. Eu não estou gostando desse jeito das pessoas. E ela muda um jeito de falar. Por quê? Porque estão todos contra mim. Então eu ataco primeiro, antes que vocês me ataquem. E eu falo com vou fazer isso porque eu quero. E a forma de falar começa a mudar. E em vez de vamos fazer, faça isso para mim. E endurece a voz. A agressividade. Qual o objetivo? Porque diferente da ameba, que é irracional, o parasita espiritual não é irracional. Ele pensa. Qual é o objetivo desses sintomas? Quanto mais agressivo você for, mais você afasta as pessoas. Quanto mais paranoico você for, mais você se afasta dos amigos, dos familiares e começa a ficar sozinho, no escuro, fazendo coisa nenhuma, dando de comer aos bichinhos. Porque quanto mais distante você estiver, porque a ameba produz enzimas, né? O parasita produz as monoideias ou ideias obsessivas. Eles estão contra você. Eles não vão com a sua cara. Todo mundo está rindo de você. Eles não são seus amigos. Eles estão te explorando. Por que ela vem sempre aqui? É para comer de graça. E você começa então a se afastar das pessoas, ficar cada vez mais isolado, e ele começa a crescer no seu psiquismo. E aí, o parasita invade o seu campo mental. O campo mental é a nossa grande ideia. E aí acontece um fenômeno muito estranho que muitos pais costumam falar. O filho chega e você vai conversar. E você escuta muito os pais. Parece que eu estou falando grego. Eu falo uma coisa e ele entende outra diferente. Então o filho chega em casa tarde da noite, a mãe, meu filho já está me perseguindo. Você me persegue mal, eu entro aqui, você está contra mim também. Eu ia pedir para você apagar a luz da varanda, só isso. Não, eu estou vendo nos seus olhos a acusação. Você está me perseguindo. Eu não posso entrar nessa casa sem que você... Eu não ia falar nada. Mas não adianta, você fala uma coisa, ele entende o quê? Outra diferente. Mas não é fantasia, não é real. Quando o parasita espiritual invade o campo mental, ele altera a percepção da realidade. Nem sempre o que você diz é o que ele escuta. Não é que muda as palavras, muda o sentido. Lembra? O copo está meio cheio ou meio vazio? De maneira que o seu humor afeta o que você está vendo. Imagina que você vai fazer uma atividade com as crianças, né? Aí você pede, minha filha, vai lá fora e olha o tempo para mim. Aí ela vai, como é que está o tempo? Está horroroso. Nuvens escuras. É uma coisa horrível. Aí você não vai. Aí você não vai fazer atividade, né? Aí você fica na dúvida. Aí pede uma segunda opinião. Minha filha, você vai dar uma olhada para mim como é que está o tempo? Aí ela vai e diz, o tempo está ótimo, fresquinho, o céu está encoberto, não tem sol forte. Ah, beleza. Como é que está o tempo? Está bom ou está ruim? Bom. Depende do humor. Então o parasita afeta o que você está vendo? Afeta. Afeta o que você escuta? Afeta. E infelizmente é só aí que muitos pais descobrem que o seu filho é viciado. É tarde. Você tenta conversar e ele não entende você. Parece que você fala outro idioma. E aí? O parasita invadiu o campo mental. Vamos beber? E a pessoa vai. É um domínio. E aí? Infelizmente, as parasitoses espirituais matam
milhares de jovens no mundo inteiro vítimas de overdose. No ano de 2006, 36 mil jovens morreram vítimas de acidentes automobilísticos somente no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Por causa do álcool. Eram menores de idade, não estou falando de adultos, menores de idade. Então, milhares de jovens no mundo estão morrendo de quê? Porque antigamente, o que é a taxa de mortalidade? É onde existe a maior probabilidade de morrer, certo? Então você tem a idade infantil, que são as crianças, aí você tem os jovens, aí você tem os adultos, aí você entra na terceira idade, né? Então tem a primeira fase e a segunda fase. Nessas, quem tem a maior probabilidade de morrer? Quem vocês acham? Seria o mais velho, né? Está mais perto da morte, não é não? Isso seria se tudo fosse natural. Mas hoje, onde está a maior taxa de mortalidade? Não está entre os velhos, nem entre as crianças. Está entre os jovens de 15 a 25 anos. Então, nos próximas horas, se você tem 70 e tem um neto de 15, ele tem mais chances de morrer do que você. Por quê? Porque a maior taxa de mortalidade hoje acontece entre 15 e 25 anos. De quê? Acidentes, vítimas do álcool, drogas, doenças sexualmente transmissíveis. É o que mata mais. Depois disso, você vai para o infarto agudo do miocárdio, mas é lá nos 50 anos. Quer dizer, você com 80 tem mais chance de estar viva do que seu neto. Por causa de quê? E aí, tem tratamento isso? Tem? Lembra da mela? Como é que a gente evita, então, o parasita espiritual? Desenvolvendo as nossas defesas psíquicas. Então, em primeiro lugar, laborterapia. O que é laborterapia? Então, é uma coisa que você já deve ter ouvido. Não há obsessor que resista a um tanque de roupa para lavar. Como é que chama isso? Trabalho. Trabalho desenvolve defesas psíquicas. Só que o que acontece muito hoje em dia, que a gente acha sucesso é fazer com que nossos filhos não trabalhem. Ele só está estudando. Então ele nem estuda. Então na Espanha hoje, eles estavam falando sobre a geração Mimi. Nem estuda, nem trabalha. Não faz nada. Ficam às custas do pai até os 30 anos. E estão estudando. Por que eles vão sair de casa? Se tem comida, roupa lavada, tem tudo, não tem que trabalhar. Vai sair por quê? Então, e a gente acha não trabalhar. É sucesso. E aí eles crescem sem dar valor a quê? Nem ao dinheiro, nem ao trabalho. Porque tudo é dado de graça. Então, para quê? Então, trabalho, para quê? E aí as vantagens se multiplicam. Então, o que é que mais desenvolve desde esse trabalho? Então, o trabalho é bom. Dá a obrigação desde pequenininho. Guardar a própria roupa. Então, você tem que ensinar de pequeno. Porque depois que ele ficar grande, pode esquecer. Não vai mudar mais. Então, ele é pequenininho. Está brincando? Tem que guardar os brinquedos. Ele tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então ele tem que aprender a guardar suas coisas, a ser responsável pelo seu material escolar e trabalhar. Eu quero um brinquedo novo. Tem que trabalhar para ter. Para ele aprender quanto vale o esforço. E com isso, pensa bem. Se você tem que pagar as contas, se você tem que pôr comida na mesa, dá tempo de você ficar no escuro fazendo coisa nenhuma, dando de comer os bichinhos? Não. Imagine que você é atendente da TAM e está irritada. Você pode xingar? Não. Então você está no balcão da TAM. Pois não, senhor, em que posso ajudar? E sorri. Porque se você trabalha na TAM, tem que sorrir. Querendo ou não querendo. Qual é o nome disso? Disciplina.
Porque você não pode chutar o balde, porque senão quem vai pagar as suas contas? E isso a gente tem que ensinar para as nossas crianças desde pequenininha. Porque senão não aprende mais. Então, quando é que a gente vai disciplinar? Depois de tiver 18 anos? Então, seu filho não é seu coleguinha. É a sua responsabilidade. Se você não quer ter trabalho, tem vários métodos anticoncepcionais. Hoje em dia você não é obrigado a ter um filho se não quiser. Agora, se tiver, é um trabalho dos pais. Sabe qual é o principal trabalho do pai? Ser chato. O que é que você está fazendo aí há um tempão sem fazer nada? Hein? O que foi? Vamos abrir essa porta aí? Está muito escuro aqui, vamos dar uma limpada nisso, abrir as portas, cortina. Você está muito tempo aqui no escuro sem fazer coisa nenhuma. Vamos dar uma mudança nisso aqui. Isso é papel de pai. Não quer esse trabalho? Não tenha filhos. Você tem essa opção. Não precisa. Mas se é... Vamos abrir aí, gente. Vamos arejar esse quarto. Vamos tirar esse cheiro que está pesado. Vamos lá ver. Porque roupa rasgada pode ser até moda. Suja não é. Sujeira não é moda. Sujeira é desleixo. Um dos principais sintomas do processo obsessivo é o quê? Falta de banho. Mas é por quê? Por que a falta de banho? Porque a água corrente é um solvente universal. Lembra das vibrações negativas? A água corrente, até desde os índios já sabiam disso, né? Banho de descarrego, já ouviram falar? Banho descarrega, que é uma beleza. Então, gente obsidiada não pode tomar banho. Então, o cabelo sujo, oleoso. A pessoa se arrumava sempre, de repente começa a ficar desleixada, não faz mais as unhas, não penteia mais o cabelo, não toma banho. Sintoma de obsessão. Então, pode até usar roupa rasgada, despanogada, tá na moda. Agora, sujeira nunca esteve na moda. Então, se a criança está suja, se o adolescente está sujo, vamos vigiar que possivelmente ele é portador de um parasita espiritual. Então, laborterapia, higiene, limpar o ambiente. Então, é luz do sol e água corrente. Se não bota sal grosso também, não faz mal nenhum. Então, higiene, limpar o ambiente. Bom, e se as coisas já aconteceram? Se ele já se contaminou? Fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Passe e água fluidificada. Ah, mas ele não gosta de tomar passe. Ele não vai. Ok. Não precisa daquela forma tradicional. Você diz assim, minha filha, seu cabelo está sem brilho. Vem cá que eu vou dar uma escovada. Deus, Pai Todo-Poderoso, protege essa criatura. Enquanto você escova, você vai dar um passe. Escova o cabelo. Tem que escovar 100 vezes para brilhar. Aí você aproveita e dá um passe. Limpa a psicosfera. Abraça seu filho. Tenha contato com ele. E a água fluidificada, vocês permitem, né? Fluidificada. Você bota no café da manhã, não estraga o fluido, pode botar no suco, no que vocês quiserem. Não vai estragar o fluido. E você está transferindo energias que o parasita está tirando para ele se fortalecer, para você botar ele para trabalhar. Lembra? Laborterapia, fluidoterapia, esclarecimento. Mas que esclarecimento? Eles sabem tudo sobre drogas, não é sobre as drogas. Basta entrar no Google, que eles sabem o que é. Nas escolas já ensinam, não é isso. É ensinar uma coisa mais sutil. Como dizer não. A gente ensina como dizer não. O problema é que quando você tem 50 anos, você diz não na boa. Agora, quando você tem 11, você sabe dizer não? Alguém ensinou para você como é que você diz não? Sem perder status? Sem ser pária social? Você explicou como é que ele faz para dizer não sem ficar bobalhado? Porque o problema do adolescente é que ele quer fazer parte de um grupo. Ele deseja fazer parte de um grupo. Então, se você não ensinar como dizer não, como é que ele vai fazer? Ele vai dizer sim, mesmo sem vontade. Porque não tem coragem de dizer não. O que dá coragem de dizer não? Segurança pessoal. Conhecimento da segurança pessoal. Saber as coisas. Então, quando a gente mente para os nossos filhos muito, eles não confiam em nós.
Então, se você mente em pequenas coisas, por que não vai mentir nas outras? Mente tanto, tanto. E você nem nota que você está mentindo. Sabe quando é que você começou a mentir? Vai sair, pô, volto já. E demora. Então ele não acredita desde pequenininho. Você mente. Então ele não confia nas coisas que você diz. Seja sincero sobre a realidade. Se você errou, diga a verdade. Se deu bem quando errou, por que mentir? Por que fingir que não aconteceu? Quem é a melhor pessoa do que aquele que sofreu e falar da realidade? O seu filho espera que seja perfeito. Agora, sinceridade vai mudar. Dá segurança. Se você não confia no quem, vai confiar em quem? Eu trabalhei durante 2 anos com pacientes terminais do vírus da AIDS. E eu aprendi muita coisa interessante. Uma delas foi que a idade ideal para se iniciar uma criança no homossexualismo é entre 8 e 9 anos de idade. Então eles estavam morrendo de AIDS. O que é mentira? Naquela época era a época ainda que não tinha coquetel, não tinha nada, eles estavam morrendo. Grande quantidade. Morreu vários por semana. Então ele estava morrendo. E ele disse isso. Aí eu perguntei, vem cá, mas por quê? Por que não antes? Não, porque antes é perigoso. Por que é perigoso? Porque a criança não tem noção, pode contar aos pais e você pode ser pego. Ok. Por que não depois? Não, depois a criança já tem uma reação. E se ela reagir, você pode ser pego. Entre 8 e 9 anos de idade é a idade ideal. Porque ele já tem vergonha de contar, mas não tem forças para reagir. É perfeito. E ele era professor primário no colégio. E o segundo que me disse a mesma coisa era professor de natação no colégio. Não é só isso. Tinha um outro, numa outra cama, que ele parecia ter uns 16 anos, mas tinha 24. Ele era traficante desde os 16. Aos 14 anos se tornou viciado, foi expulso de casa aos 16 e se tornou traficante. Então, como é que ele fazia? Ele se matriculava em colégio, então ele estudava num colégio de manhã, outro à tarde e outro à noite. E lá ele arrumava os clientes. Ele se vestia bem e ia para a escola arrumar clientes. E ele mantinha com este comércio um apartamento na praia. Então quer dizer que dá lucro. Eram profissionais. Você nunca ia saber que ele era traficante. Não tinha cara de marginal nem nada. Ele era perfeitamente normal. E um grande amigo do seu filho. Você conhece todos os amigos do seu filho? Você é próxima dele? Ou você está muito ocupada, trabalhando horas por dia para comprar uma TV de plasma? E eu estou ultrapassada, né? 3D. De 42 polegadas. Sua sala tem 1 metro por 2, mas a sua TV tem 54 polegadas. Ela ocupa a parede inteirinha. Aí você senta bem pertinho, mas você diz, eu tenho uma TV de 54 polegadas. Que custou uma fortuna. Que você está pagando a prestação. E para pagar essas prestações, você não pode conversar com seus filhos, não dá tempo. Você tem 3 empregos. Por quê? Porque ter coisas é muito mais importante do que conversar bobagem, né? Porque na empresa tem tanta bobagem na cabeça. Pra quê? Volta lá para ver televisão. Aí não enche a paciência. Não fica falando, né? Mas vocês falam muito. E coisas sem sentido, bobagem. Você não tem tempo para estudar. Mas o traficante tem. Tem um tempo enorme. E olha, eu tenho um remédio para tristeza que é beleza. Porque você é meu amigo, vou te dar de graça. Ele dá de graça. Se droga fosse ruim, ninguém ficava viciado. Ele fica viciado porque é gostoso no começo. E é fácil. E eu perguntei para ele, vem cá, como é que você escolhe seus clientes? Quando você começa no negócio, você aprende, vê? Os caras te ensinam como. Quer dizer, ensinam. Ensinam. Você tem um curso. Um curso para traficante. Hein? E como é que você escolhe? Bom, isso aí tem 20 anos atrás. Vamos ver um desconto hoje, né? Como é que você escolhe seus clientes? Não. Tem cabelo comprido? Por quê? Tem que ter um cabelo. O pai odeia cabelo comprido. Se ele tem cabelo comprido, ele tem problema com o pai. Faça as proporções. Isso era 20 anos atrás. Hoje deve ser diferente, mas... Outra coisa, roupa rasgada, suja, aí é com a mãe. A mãe odeia roupa rasgada. Então, se ele tiver as duas coisas, ele é perfeito. Aí ele dá uma brinca na orelha, algumas coisas que identificam a criança que tem conflitos com os pais. Então, eles percebem e marcam. E a gente não vê. Tão bonitinha, com essa roupinha,
de dançarina do tchan. E a gente não acha nada demais. Ah, mas o que tem? É inocente. Para você, os outros homens, olham como a sua criancinha vestida de dançarina do tchan. Tão bonitinha. Você controla os pensamentos? Então você acha que não tem nada demais? Não tem nada demais, tá tão fofa, tão infantil. Sim. Mas as outras pessoas têm esse olhar? E o que são vibrações? São pensamentos. Então você veste a sua menininha com uma roupinha dessa, bem sexy, e atrai os olhares, e os pensamentos, e as fantasias, e os parasitas espirituais. Então, para você é fofo, é para todo mundo assim. Então não é para você que você está vestindo sua filha, é para o mundo. Então, se você permite que ela ande com esse tipo de roupa própria de uma adulta que tem um desejo sexual, mesmo que ela não saiba o que significa, os outros sabem. E pedofilia, um monte. Pode ser que não faça nada, mas se pensar, está envolvendo-a numa nuvem de pensamentos. E você é co-participante, porque permitiu. Então, vestir as crianças como crianças não é estar fora de moda ou não antenado, é uma forma de proteção. E mesmo assim ainda há risco. Então, se a gente acrescenta ao fator risco a atração visual, nós estamos colocando nossas crianças em perigo. Então, as roupas das crianças devem ser confortáveis para elas brincarem, não para atrair os olhares masculinos. Eu tenho visto jovenzinhas de 11 anos carregadas de maquiagem, com roupas que têm por objetivo atrair os olhares masculinos. E aí a gente fica estarrecido por causa do quê? Dos predadores sexuais que se multiplicam. É um fato? É. Então qual é a proteção? Laborterapia, fluidoterapia e esclarecimento. E principalmente, nós temos Deus em casa? Eles conhecem? Porque a gente fala muito no Natal, mas eles sabem quem é? Sabem como orar, como pedir ajuda? A gente ensina. Antigamente se ensinava muito. Se você estiver em risco, reze. A gente ensina. É uma forma de proteção que está caindo em desuso porque não se passa para frente. É a maior proteção que nós poderíamos ter. Porque Jesus espera pacientemente que um dia nos lembremos dele e o apresentemos aos nossos filhos. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.